Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Bom dia a todos, mais um acompanhamento mensal. Eu tô gravando durante o dia aqui, porque é o seguinte, pessoal, esse vídeo do Tigar que eu tô gravando do relatório é uma regravação, porque eu já tinha gravado o vídeo, vai sair agora no fim de semana, e ele é liberado antes para os membros do canal. E um dos membros do canal me mandou uma mensagem hoje de manhã falando sobre um assunto que eu comi bola no relatório. E aí eu fui abrir o relatório para ver e de fato eu comi bola. E olha que eu sou bem detalhista com relatório gerencial, então, e é um ponto muito importante para que eu precisava trazer para vocês, então eu tô regravando esse vídeo. Então para você que tá assistindo agora não vai fazer muita diferença, mas para os membros é uma regravação do vídeo, inclusive eu vou tirar o anterior e vou colocar esse. E se você tiver interesse em ter os relatórios, né, as minhas recomendações, as minhas oportunidades e também receber os vídeos antecipadamente, você se torna membro aqui do canal, Membro Plus do canal. A gente criou uma comunidade bem bacana que se ajuda pra caramba, assim, eu tenho um orgulho dessa comunidade, a gente tá chegando a quase 100 membros, né, bacana, crescendo bastante. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Então, pessoal, Tigar 11, relatório gerencial do Fundo de Desenvolvimento, e esse mês eles fizeram uma explicação do porquê que os rendimentos vêm caindo, e é aqui que eu quero discutir um pouco sobre isso também. Eu vou aproveitar para discutir mais sobre isso que eu não discuti no vídeo passado, então ficando mais completo dessa vez. Bom, então o fundo ele acabou de terminar a última emissão, fez uma emissão atrás da outra, fizeram uma captação de 515 milhões, uma taxa exagerada. Lembra, pessoal, acho que foi 4%, se eu não me engano, até um pouco mais de 4%. Captaram 515 milhões, já alocaram 59%. Não sei se vocês lembram, nos relatórios anteriores da emissão, eles faziam um gráfico, parecia um velocímetro, né? Vou tomar um café aqui. Desculpa. Nossa, engasguei. Mostrando a velocidade de alocação, e parece que nessa 13ª emissão eles estão alocando muito mais rápido do que na 12ª. Fundo reduziu o rendimento mais uma vez, embora continue pagando 1% ao mês, mas aqui é aquilo que eu falo, pessoal. Você olha somente pelo dividend yield e você fala, poxa, ele está pagando 1% ao mês. Mas lembra como que é a fórmula, nunca se esqueçam disso. Qual que é a fórmula do dividend yield? É pegar o preço, o quanto que ele está pagando e dividir pelo preço da cota. Se ele está diminuindo o rendimento e o dividend yield continua no patamar anterior, o que está acontecendo é o preço da cota que está caindo. Então, a cota do Tigar vem caindo mês após mês, muito em função, inclusive, da própria queda dos rendimentos do fundo. Bom, então aqui eles fizeram uma explicação, e eu achei bem bacana o que eles colocaram aqui. Fizeram como se fosse um tapa mesmo na situação fiscal do país. Eles falam sobre o cenário macro, e aqui eles colocam, né, sobre a questão dos problemas que o Brasil vive hoje, sobre desconfiança da conduta política fiscal, ruídos gerados entre o discurso do líder do executivo, o Lula, e eles não colocam o nome, né? O ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central, a questão da depreciação do real e a valorização do dólar, resiliência da inflação, e aí eles falam sobre os ciclos imobiliários que estão intimamente ligados ao ciclo de juros. Aí eu volto a falar para vocês, quem assistiu o vídeo de domingo já tem uma noção do que eles estão falando aqui sobre os ciclos imobiliários. E aqui eles falam que, em outras palavras, com juros mais elevados, o crédito ao comprador fica mais caro, a demanda por unidades imobiliárias recua e o vendedor perde o poder de marcação de preço, ou seja, há uma compressão nas margens do vendedor, do setor. E aqui, pessoal, vai um pouco de encontro, né? Não ao encontro, de encontro ao que eu falei no vídeo de domingo. Se vocês, quem assistiu, se não assistiu, assista, porque eu peguei dados que mostram que a gente está vivenciando um momento contrário do que eles estão falando aqui, do que o Tigar falou, que é a questão de uma expansão do crédito, uma expansão do mercado imobiliário, mais unidades vendidas. Então, não sei até que ponto o Tigar está falando aqui. Obviamente, isso que eles colocam é verdade, inclusive eu falo isso no vídeo, a questão da taxa de juros, ela trava o crescimento imobiliário, porque o crescimento, o mercado imobiliário é basicamente montado por financiamento. Então você vai lá financiar o seu apartamento com uma taxa de juros muito alta, você pensa duas vezes. A taxa de juros baixa facilita isso, né? Então tem uma questão também do que tem de estoque ainda para ser vendido, os novos estoques para atender uma demanda anterior que estão saindo agora. Então é um ponto a se
observar. Mas eles colocam aqui a questão de que isso está impactando o Tigar. Eles até falam, o Tigar é um fundo de desenvolvimento híbrido que investe majoritariamente em sociedades de propósito específico, são as SPS, para desenvolvimento de projetos imobiliários, 71% do PL atualmente. E aí, posterior apuração do lucro nessas vendas. Então é assim que o Tigar funciona desde o início, né? Para quem acompanha aqui sabe que o Tigar é um fundo de desenvolvimento imobiliário. O fundo conta hoje com 160 projetos, sendo 20 projetos em aprovação e ainda não lançados, ou seja, estão na planta ali, não foram lançados, 38 lançados em obra e 102 em obras concluídas. E aí, olha só, o fundo terá um lucro total de aproximadamente 3,64 bi. Continuando aqui, em fase de desenvolvimento os projetos se encontram, ou seja, o quanto de lucro total já foi reconhecido do patrimônio no fundo e o quanto ainda falta a realizar. Aí eles fizeram esse gráfico aqui para mostrar isso, né, que é o lucro total, o resultado total, o quanto que tem de resultado reconhecido, o que ainda falta para reconhecer, ou seja, mais do dobro do que foi reconhecido ainda falta para reconhecer. E eles falam aqui, os principais fatores que destravarão o lucro, né, que aqui é resultado, agora o lucro, refere-se às vendas e evolução dos projetos. Então, obviamente, pessoal, eles estão falando sobre a questão seguinte, eles têm muita coisa ainda para sair. E, obviamente, com a piora do cenário econômico, isso provavelmente não saia do jeito que eles planejaram. E aí, eles colocam aqui também, em função de todos esses problemas, né, exatamente porque eles têm muita coisa para soltar ainda e muita coisa para realizar, e obviamente depende muito da condição macroeconômica do país, eles colocam que devido às incertezas econômicas, para o próximo trimestre a gestão optou em assumir uma postura mais conservadora. Na verdade, eles já estão optando, já estão fazendo essa postura conservadora há um bom tempo já. Eles com mais conservadora na distribuição de lucros da carteira, de participação societárias para o desenvolvimento imobiliário, visando a perenidade e a mitigação da volatilidade. E aí eles até colocam um guidance aqui de 1,10 a 1,30, eles estão a 1,22, e também esse é um dos motivos que leva o Tigar a mudar muito a estratégia dele nos últimos meses. Eu venho falando isso para vocês, que é a compra de muita coisa, muito crédito. Eles estão comprando muito CRI a taxas elevadas, ou seja, para poder compensar de um lado o retorno, e isso aumenta demais o risco do fundo. Já é um risco associado, né, à questão do desenvolvimento. Aqui um projeto, né? Bom, então a questão dos loteamentos, né, o quanto que foi de CIPAS, incorporação, multipropriedade, mas o que eu quero falar aqui são os créditos. Olha só, foram adquiridos 10 operações de crédito no valor de 121 milhões. Eles captaram 550, então uma parte aqui já foi 20% desse valor aqui, tá indo, obviamente que também tem as amortizações das vendas que eles usam nesses valores para compra aqui. Mas olha só, eles estão comprando IPCA mais 12,68 aqui, IPCA um pouco mais conservador, mas IPCA mais 16, IPCA mais 11,50, IPCA mais 12,68. E vejam, pessoal, que são todos CRIs vinculados à incorporação imobiliária. São todos estruturada em empreendimento Vila Bela, término das obras do empreendimento Conceito Campolim. Aqui se vejam, são todos vinculados ao setor imobiliário. Obviamente também não teria muito sentido o Tigar investir em outro tipo de ativo. Aqui, IPCA mais 12, IPCA mais 13. Então, aquela é a página que eu falei, que faltou. Então, isso me chama a atenção, vem me chamando a atenção durante esses meses, como o Tigar ele tem aumentado a proporção de ativos de crédito exatamente para compensar o problema que ele está tendo no equity. Então, isso é um ponto que eleva o risco do fundo, porque ele já é um ativo naturalmente mais arriscado, por causa da questão do desenvolvimento imobiliário, né? Para vocês que estão acompanhando agora, começando a acompanhar agora, desenvolvimento imobiliário, ele traz uma série de riscos de obra. Eu trabalho em construtora, a construtora ela é mais focada em construção pesada, mas ela tem um ramo imobiliário, e o risco é muito elevado, porque a gente tem um prédio aqui, construindo um prédio aqui no Rio de Janeiro, ali na região do Engenhão, cara, o que é difícil de construir, assim, a fiscalização da prefeitura toda hora batendo lá, você tem e por mais que não tenha nada errado, sempre querem arrumar alguma coisa e acaba travando, segurando a obra. Você tem também a desconfiança do próprio ponto, né, que lá onde esse prédio está construindo, já foram 3 lançamentos que deram errado.
Então, as pessoas que passam lá têm toda essa fala, será que dessa vez vai? Mas dessa vez o prédio foi levantado, já está quase pronto o prédio, né? Mas mesmo assim, é um risco para o negócio. Desenvolvimento imobiliário é um risco. E além de tudo, pessoal, quando você monta a estrutura, isso eu explico no vídeo de VGV. Quando você monta um empreendimento imobiliário, você estima que vai vender tantas unidades em tanto tempo. Por quê? O custo de uma incorporação, de um desenvolvimento imobiliário, ele é muito na ponta do lápis. Você tem 60 unidades, cada unidade tem 2 banheiros, você compra 120 vasos sanitários. Você não compra 121, você não compra 122, porque não tem sentido você ter estoque para esse tipo de coisa. Qualquer coisa a mais é prejuízo. Então, obviamente, tem as quebras, né? Você tem quebra na hora, e isso o custo da obra assume esse tipo de. Mas é tudo na ponta do lápis. Então, você assume na hora de vender que você vai precisar vender tantas unidades em tanto tempo por um determinado preço para a obra ter resultado. Porque a incorporação imobiliária, não se esqueçam, você põe o dinheiro na frente. Você que está construindo o imóvel, seja ele você faz permuta com o dono do terreno, ou você compra o dono do terreno, você incorporador, você coloca o seu dinheiro na frente, porque você vai receber lá na venda depois. Por isso que eleva o risco. E você tem todos os riscos de obra, chegar no ponto para vender e vender na época que você queria vender. Então, tudo isso traz uma questão de risco muito grande pro Tigar, para fundos de desenvolvimento, porque também se você não vende na época que você programou para vender, o dinheiro tem valor no tempo. Então, quanto mais tempo você demora, mais tempo você está comendo o teu resultado. Então, desenvolvimento imobiliário, pessoal, é um ativo, precisa ter ciência desses riscos, e aí com esse aumento, inclusive o Tigar, além dele estar exposto na questão do próprio desenvolvimento em si, ele está exposto à dívida de outros desenvolvedores. Então, olha só como que ele aumenta o risco. Então, isso daqui faz parte da estrutura do Tigar, todo mundo conhece, né? Quem ou em tese era para conhecer. Então, esse foi o ponto. Só que o ponto que eu esqueci de avaliar foi esse. Aqui eu passei em branco, eu passei reto na hora de estar avaliando, e eu esqueci eu passei. Olha só que eu não entendi o porquê que o Tigar fez isso. Olha só, com o objetivo de maximizar a rentabilidade do caixa, 13 da 13ª emissão, foram adquiridas 4.520 milhões do CPSH, o fundo de shopping da Capitânia, que ele é base 10, né? Então, se a gente pegar aqui, pessoal. A cota dele tá 10,52. Então, se a gente fizer uma continha rápida aqui de padaria, vai dar uns 50 milhões. Não vou fazer. Vai dar uns 50 milhões que ele investiu nesse fundo. E aí eu pergunto, por quê? O que tem a ver isso com o core business do Tigar? O que tem a ver? Para mim não faz o menor sentido esse investimento. E olha só, e também tem um ponto que a gente precisa nas próximos avaliar em que momento que o Tigar comprou. Por quê? Você pode comprar o fundo tanto no mercado secundário ou participar de emissão, porque o CPSH ele fez emissão, encerrou agora no final de julho. Então foi no período que o Tigar estava comprando, que foi agora julho. Então, provavelmente o Tigar participou da emissão do CPSH. Será que foi uma ancoragem que o Tigar fez? Não sabemos. A gente precisa, se for na emissão, provavelmente, né? Foi. E a gente já sabe que a Capitânia ela tá pedindo para tomar porrada. Todas as pessoas aí, muitas pessoas metendo porrada, eu comecei também, eu não sou de fazer isso, mas tá inevitável, tá chegando num ponto que tá se tornando inevitável. Então, isso me chamou a atenção. Acho que o primeiro ponto não é somente a questão da participação da emissão, que para mim, dependendo da situação, pode ser uma boa, pode ser assim, não é. Precisamos ver se o que a gente tem que fazer agora é depois olhar, é o que eu vou fazer com mais calma, é olhar para ver se a Capitânia participou da emissão, em algum fundo da Capitânia participou da emissão do Tigar e eles estão devolvendo, porque a taxa do Tigar foi absurda. E eu vou levantar isso. Para ver se algum fundo
da Capitânia comprou, participou da emissão do Tigar. Eu vou dar uma levantada, isso aí a gente tem que pegar a informe trimestral para ver se teve aumento. Não é um trabalho fácil. Se o relatório não informa, não é um trabalho fácil de fazer. Eu vou fazer isso, eu vejo se eu consigo e aí eu só vejo no próximo vídeo do Tigar. Mas o que me chama atenção, na verdade, não é nem isso. A questão é o que o Tigar está fazendo com investimento em CPSH, investindo em shopping. E aí que tem um ponto que me deixa extremamente chateado, que é o seguinte: você tem um fundo que está reduzindo, é um fundo arriscado, você tem um fundo que reduz rendimento, então a gente precisa colocar na balança a relação de risco-retorno. Outra coisa, taxa de performance na veia sendo cobrada, e esse fundo, pessoal, ele tem uma taxa de performance altíssima, 30% ao QCD, 100% do CDI. Então qualquer venda, todas as vendas que ele faz, dificilmente ele não tem esse retorno. Então ele cobra 30% na cabeça de taxa de performance, uma taxa de administração alta, 1,5, e taxas de emissão altíssimas. Então, qual é o sentido de você colocar o seu dinheiro num fundo, participar de uma emissão, esperando que ele vá seguir o core business dele, comprando ativos mais arriscados de fato, porque você quer um retorno maior, e ele vai lá e compra cota de fundo imobiliário e de shopping? Então, pessoal, não faz muito sentido. Não fez muito sentido essa operação. Quero continuar acompanhando essa. Continua sendo um bom fundo, mas o que me deixa preocupado no Tigar é que ele lá atrás ele estava fazendo um monte de besteira, voltou a ficar bom, e a gente vê isso pelos gráficos do número de cotistas. Cadê? Aqui ó, a questão do retorno que eu venho falando todos os meses para vocês, da redução do dividend yield. Por mais que ele mantenha tenha mantido o dividendo, esse mês caiu bastante o dividendo, né? Inclusive eles baixaram o guidance de pagamento, mas a evolução do número de cotistas, a gente vê que ele deu um salto aqui, né? Principalmente de novembro de 22 até agora, exatamente porque a gestão estava mostrando um trabalho bom. E agora eles vão regredir. É isso que não me faz muito sentido, a gente tem que continuar acompanhando, né? O fundo, olha só, que ele pagou 26, ele gerou um pouquinho mais, mas mesmo assim bem abaixo do que ele vem pagando. Aqui, quando vem a taxa de performance, né, ela dá uma pancada no resultado do fundo. O fundo aumentou um pouquinho o número de ativos. A parte de crédito, né, ela aumentou em relação ao mês passado, a taxa média de juros, né, acho que era 11,5, foi para 11,6. E aqui a carteira de crédito do fundo. Então, para a gente fechar esse vídeo, é isso, né? Vocês, cotistas, têm que ficar esperto, monitorar e cobrar a gestão, mandar e-mail, encher a caixa de e-mail da gestão, porque eles reduziram o rendimento, aumentaram o risco do fundo, investiram o dinheiro da emissão num fundo imobiliário que não tem nada a ver com o core. Se ainda fosse um outro fundo de desenvolvimento, bom, quem sabe, faz parte da estratégia do Tigar. Mas um fundo de shopping, será que foi uma ancoragem? Será que é uma devolução de dinheiro que, por exemplo, a Capitânia tenha participado da emissão do Tigar naquela taxa altíssima? Taxas, às vezes, extremamente altas. Então você participa de uma emissão com uma taxa extremamente alta para o fundo pegar e colocar o dinheiro em fundo imobiliário, que não tem relação com o core business do Tigar. Então, isso é que a gente tem que ficar de olho. Vou continuar monitorando, vou fazer esse levantamento para ver se consigo alguma informação de uma participação da Capitânia na emissão do Tigar, que aí, de fato, se configura uma ancoragem e uma devolução, um trabalho entre amigos, né? Então a gente tem que ficar esperto com isso. E é isso, né, pessoal? Eu tento não ser muito emocional, mas tem hora que não tem como, a gente tem que bater pesado, e peço desculpas aos membros de ter comido bola nesse ponto, mas obrigado aí ao Alex, né, que é o membro do canal que me deu o alerta, e aí eu tô regravando esse vídeo aí. Pra você que tá assistindo agora, não faz muita diferença, porque já tá pegando o vídeo certo. Beleza, pessoal? Então, espero vocês no próximo vídeo.